Irmãos, graça e paz, amém? Bom, nós estamos concluindo o estudo de hoje, das 7 cartas do livro de Apocalipse, e hoje a gente faz uma revisão de tudo o que a gente viu. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, ficar com o texto aberto. Nós vamos estar examinando alguns versículos, e a gente começa com os versículos iniciais, que está aí no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Vamos ler, queria que os irmãos pudessem ler comigo. O texto diz assim, o texto: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmão, nós trabalhamos dentro da visão de um livro escrito pelos missionários, irmãos diretores da Faculdade Sul-Americana, Jorge Barros, quando ele escreve o livro com o título Quando a Igreja Perde o Propósito. E aí a gente viu isso, e a gente começa dizendo o seguinte, que o livro de Apocalipse foi endereçado aos crentes que estavam passando por perseguições, por martírio, na época de João, e em especial as 7 igrejas. João é aquele discípulo em que Pedro, naquela noite lá do mar de Tiberíades, faz a pergunta a respeito dele. Quanto a ele, Jesus disse, o que importa com ele? Se eu quero que ele fique vivo, até que eu volte, que ele fique vivo. E aí João foi um dos últimos discípulos a morrer, a ponto de ter até entre as igrejas algum comentário que João não morreria, ou que João não morreu. Os discípulos de Jesus todos morreram, cada um tem a sua história de morte. A Bíblia conta pelo menos a história da morte de 2 deles, certo? Mas outros também passaram por martírio. E João foi preso, condenado e exilado para uma ilha chamada Patmos, e ali ele tem a revelação do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de profecias, de juízos, de condenação, mas também de bênçãos completas. Tem tudo isso dentro do livro. É relevante, pois trata das coisas que em breve devem acontecer, como está aí no versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí o tema do livro é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Quando a gente olha para o livro, olha para a igreja, olha para o mundo em que nós estamos inseridos, a gente percebe que a coisa não é assim. Parece que a igreja não vai sobreviver e os cristãos não vão conseguir a vitória. Mas a intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parece ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará. Podemos cantar tranquilamente o hino 148 do nosso hinário, que diz assim: vencendo vem Jesus. Há mais de 2000 anos, o Cordeiro de Cristo é vencedor. E ele vencerá
e com ele nós também venceremos. E aí, para pensar, a igreja precisa imitar a Cristo em todo o tempo. O livro começa sempre as cartas dizendo que o Senhor conhece as aflições. A igreja do Senhor sempre passou por aflições. Jesus até disse: no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sofrer é o que está destinado a cada um de nós. É bem diferente do que prega a teologia da prosperidade. Sofrer é um privilégio, pois Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: pois vos é dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, e aí ele está no fim da vida, ele diz o seguinte: o dia da minha partida é chegada. Aí ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele diz assim: há uma coroa, será entregue a mim. Não somente a mim, mas a todos quanto amam e esperam a vinda do Senhor. João, quando fala sobre essas coroas, no texto de Apocalipse capítulo 5, ele diz que os 24 anciãos, eles se prostram diante do Cordeiro e recebem as suas coroas. Mas quando eles se prostram, se ajoelham diante do Cordeiro, eles tiram as coroas e depositam diante do Cordeiro, dizendo, como se estivesse dizendo assim: nós não merecemos, nós fomos apenas servos, fizemos apenas o que deveríamos fazer, essa coroa não pertence a nós, essa coroa pertence àquele que é o Rei dos Reis. Porque esse é o sofrimento que vem como consequência da nossa fé e do nosso compromisso com Cristo. Há milhares de cristãos espalhados no mundo que passam por dificuldades as mais diversas. O que nós passamos aqui, falando numa linguagem comum assim, é café pequeno. É café pequeno, certo? Há cristãos, irmãos nossos, espalhados mesmo no Brasil, mas também em outros lugares, passando por sofrimento os mais diversos. É muito simples alguém chegar na televisão, pregar um cristianismo e dizer que as coisas não são assim. Mas, na verdade, as coisas são assim. No mundo nós teremos aflições. E aí, cada igreja tem uma característica. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, certo? O Senhor diz assim para esta igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você não tolera homens maus, eu sei que você coloca à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Essa é a característica principal desta igreja. A dificuldade desta igreja, que essa igreja que tinha labor, tinha trabalho, tinha perseverança, essa igreja que não suportava os falsos discípulos, falsos cristãos, essa igreja ela tinha perdido alguma coisa, porque ela perdeu o seu primeiro amor. E aí o Senhor Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Ele diz assim: lembra, pois, de onde caíste, certo? Qual é a lição que a gente traz para a nossa vida? É que todos nós podemos um dia cair. E aí a gente precisa voltar, sempre voltar. E isso me faz lembrar a história do filho pródigo. É uma das histórias bonitas na Bíblia. Aquele moço volta, aquele moço, primeiro, ele tem uma mentalidade, ele acha que a vida é dele e que pode fazer da vida dele o que bem entendia.
Ele acha que a metade dos bens que o pai possuía também era dele e que ele podia fazer da herança o que bem entendia. E aí ele faz. Ele chega para o pai e o pai divide a herança e ele vai para o mundo e ali ele cria uma nova consciência. E quando ele cria uma nova consciência, ele volta. Ele cria a consciência quando diz assim: pequei contra Deus, contra meu pai, não sou digno de ser chamado filho, mas trata como um dos teus empregados. E volta. Então, volta. É isso que Jesus está dizendo para a igreja. Igreja, lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta. E volta. Por quê? Porque os que voltam têm uma recompensa. O versículo final da carta diz assim, versículo 7 diz o finalzinho assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, qual é a característica da igreja de Éfeso? A característica da igreja de Éfeso é o seu trabalho, a sua perseverança. Coloca em prova os que se dizem cristãos e não são. Qual foi a sua dificuldade? Perdeu o primeiro amor. O que é que Deus convida essa igreja? Volta. Qual é a recompensa? Darei o direito de comer da árvore da vida. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, certo? A igreja de Esmirna, o Senhor diz para essa igreja: eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas é rico. Era uma igreja que se achava pobre, mas que tinha riqueza. A igreja, o Senhor diz: conheço as blasfêmias do que a si mesmo se declara judeus e que não são. Eu conheço até o lugar em que habita, certo? Até o lugar que habita. O que o Senhor diz para essa igreja? Diz que ela não precisa temer as coisas que tem de sofrer. O que nós trazemos isso para a nossa vida? Como nós introduzimos na noite de hoje. No mundo nós teremos dificuldades. Não temas. Sabe por quê? Porque de modo algum nós vamos sofrer a segunda morte. A primeira não faz nada. A primeira é até um ingresso para gozar na presença do Senhor. A segunda, sim, é a separação eterna de Deus. Então diz que o vencedor, de nenhum modo, está aí no versículo 11, sofrerá o dano da segunda morte. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo, o Senhor escreve para ela dizendo que sabe onde ela vive. E onde ela vive não é um lugar tão simples, é onde está o trono de Satanás. Mas mesmo assim, é uma igreja que permaneceu fiel, uma igreja que não negou a fé, não negou o nome do Senhor Jesus, mesmo quando Antipas, a fiel testemunha, foi morta nessa cidade. A história diz que esse Antipas era um homem muito piedoso, era um presbítero da igreja, era alguém de influência na cidade, e aí, quando colocado em prova, ele não negou ao Senhor. Ele foi colocado dentro de um boi, feito de bronze, e foi cozido, ele vivo, ali dentro. Mas, mesmo assim, a igreja permaneceu na sua fidelidade. Todavia, Deus tinha alguma coisa contra essa igreja. É que essa igreja, ela não bateu de frente com a falso ensino, especialmente os ensinos de Balaão, certo? E a cilada de Balaão, aí nós conhecemos muito bem a história de Balaão e de Balaque, certo? Quando Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, aí ele não consegue amaldiçoar, mas aí ele arma uma cilada para que aquele povo pudessem comer coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. A igreja precisa fazer uma separação entre o que é
sagrado e o que é profano, entre o que é santo e o que é condenado. E por isso nós somos desafiados a vivermos numa contracultura. O mundo vai num caminho e nós estamos num caminho diferente, como se pudesse imaginar aqui uma grande multidão indo em direção ao norte e nós indo à direção contrária. E aí é uma dificuldade andar na contramão, é a dificuldade de andar na contramão. Mas o vencedor, diz o finalzinho da carta, o vencedor, certo, tem o direito de comer do maná, de algo espiritual, algo que está guardado. E além disso, vai receber uma pedra branca com o seu novo nome, escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. A outra igreja, a igreja de Sardes. É Sardes? Tiatira na ordem, mas aqui vem Sardes, vai Sardes, certo? Tiatira, não sei se Tiatira está depois, ou sumiu Tiatira, não sei, mas vamos para Sardes, certo? Então, sustenta Tiatira aí, certo? A igreja em Sardes, o Senhor diz que conhece as obras da igreja de Sardes e que ela tinha a fama de estar vivo, mas estava morto. E aí o Senhor convida essa igreja à vigilância, o Senhor convida essa igreja para ter o cuidado, para não deixar morrer o que estava para morrer, certo? E Deus tinha achado as obras da igreja de uma maneira íntegra, certo? Mas convida a igreja a se lembrar de algumas coisas, certo? A ouvir, guardar e se arrepender. E o vencedor será igualmente vestido de branco, certo? Vestido de branco. E jamais apagarei o seu nome no livro da vida, certo? Agora sim, a gente volta à página da Bíblia, nós vamos para Tiatira, certo? É uma questão de ordem aqui, certo? A igreja de Tiatira, o Senhor, aí nos versículos, capítulo 2, versículos 14 até o versículo 29, o Senhor diz que conhece as obras da igreja, conhece o seu amor, conhece a sua fé, conhece o seu serviço, conhece a sua perseverança, que o Senhor sabe o que está fazendo desde o princípio. Qual era o problema, então, desta igreja? É que essa igreja tinha lá uma jovem senhora, por nome de Jezabel. Não vá pensar que a Jezabel, lá do Velho Testamento, pegou os cavalos de Salomão, montou e chegou no Apocalipse, maneira nenhuma. Mas é só o seu ensino, a sua doutrina, certo? Chegou ali. Ela se dizia uma profetisa, mas ela conseguia conduzir servos, crentes, a praticarem a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. E o Senhor dá um tempo para que ela possa se arrepender. Não se arrependendo, o Senhor vai colocar de cama, certo? E aí o Senhor traz a recompensa. Você diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. E aí a gente vem para a igreja Filadélfia. Filadélfia é uma igreja interessante, certo? Diz, conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que acontecia com Filadélfia, certo? Filadélfia tinha também a influência da sinagoga de Satanás, certo? Tinha aqueles que se declaravam judeus que não eram, mentiam. Tinha aqueles que eram falsos, certo? Mas o Senhor disse que a igreja guardou a palavra, foi perseverante, e o Senhor também iria guardar a igreja na hora da perseguição, certo? E faria dessa igreja
coluna no santuário do meu Deus. E aí, finalmente, a igreja de Laodiceia. O Senhor diz: conheço as obras, sei que nem é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Ou seja, o que Deus está dizendo para a igreja: você precisa tomar uma decisão. Os indecisos são como água morna, provoca vômito, certo? Provoca vômito, certo? A igreja tinha uma pouca visão, a igreja se achava que não tinha recurso, e aí o Senhor convida a igreja para comprar ouro dele, convida a igreja, se sentia nua, para comprar vestiduras brancas, e convida a igreja para comprar colírio para que possa ouvir. E aí o vencedor, o Senhor dá o direito de sentar. Então essa foi a visão das 7 igrejas. Aí nós chegamos nas implicações. Aí a gente demora um pouquinho aqui mais. Primeiro, a gente precisa entender, irmãos, que não existe uma só polegada em todo o domínio da vida humana, da qual o Cristo, que é soberano de tudo, não proclame. A gente precisa entender que Deus está no controle da nossa vida e precisamos deixar que o Senhor controle a nossa vida. Ele é soberano, Ele conhece as nossas palavras, Ele conhece o nosso sentar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe aonde cada um de nós habita. O habitar aqui não estou me referindo à tua casa, mas o habitar estou me referindo ao lugar em que você está. Agora nós somos desafiados a identificar a nossa vida com os modos operantes de Jesus. E Jesus deixou um exemplo bem claro lá em Mateus 10:25. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Só isso. Paulo desafiou assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. João disse assim como é ele, se referindo a Jesus, nós devemos ser neste mundo. Essa é a implicação de tudo que nós vimos na nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser identificada com a vida de Cristo. Senão, não faz sentido ser cristão. Aí nós estamos perdendo a vida. E aí, se deixamos a vida lá fora e buscamos a vida espiritual, nós perdemos para ganhar. Mas para ganhar a vida, precisamos identificar a nossa vida com a vida de Cristo. Senão não faz sentido. O mundo precisa olhar para nós e precisa ver Cristo em nós. Quando os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez, é porque aquela comunidade olhou para os discípulos de Jesus e julgou que aqueles homens andavam como Cristo andou, falavam como Cristo falou, se comportavam como Cristo se comporta. E veja que as multidões se referiam a Jesus como alguém que tinha autoridade e dizia assim: ele ensina de uma maneira diferente, ninguém jamais nos ensinou assim. Se a gente pensar um pouquinho aqui na mulher samaritana, nós vamos olhar para a história daquela mulher e aí nós vamos perceber como ela olha para aquele homem que ela encontra com ele na fonte de Sicá, um homem sedento que pede um favor, pede água, e ela acha estranho aquilo, mas quando a conversa se prolonga, ela vai dizer assim: quando vier o Messias, nos ensinará todas as coisas, vai nos ensinar como é que nós devemos nos relacionar, vai nos ensinar como é que nós devemos adorar, vai nos ensinar como é que nós devemos viver. Aí Jesus disse: eu sou o Messias, eu falo contigo. O que ela faz então?
ela abandona aquilo que era de mais importante para ela naquele momento. Ela deixa o seu cântaro e vai à cidade. Olha, que ela evitava ir à cidade. E quando chega na cidade, ela diz assim: eu encontrei um homem que disse tudo a meu respeito. Porventura ele é o Messias? E aí os homens da cidade vão ouvir Jesus, e depois João testifica dizendo assim: nós estamos crendo porque estamos ouvindo o que ele está dizendo, não é mais pelo testemunho da mulher. Esse mesmo impacto na sociedade precisava acontecer com a nossa vida. Para isso, a gente precisa rejeitar a divisão do sagrado e do secular. E o modernismo criou essa coisa. É sagrado estar aqui no templo, mas é secular estar na direção do carro. É sagrado estar aqui no templo, mas é secular estar lá no meu trabalho. É sagrado a Bíblia, mas a minha agenda é secular. A gente precisa acabar com essa dicotomia. Não existe isso na nossa vida. O testemunho que eu dou no templo, eu dou no meu trabalho, eu dou na direção do meu carro, eu faço nos meus negócios. A minha agenda é aberta. O celular nem senha tem. Como está sendo meu celular? Estou escondendo o quê? De quem? Na verdade, eu até deixo em casa, eu nem trago. Sem senha. Nossa vida não pode ter essa dicotomia. Algumas dificuldades da igreja aqui estudada, que se identifica também conosco, é que essa igreja fazia essa divisão. Nós precisamos viver como comunidade, de fato, como um reino, como comunidade familiar. Precisamos compreender que a tarefa da igreja na terra, ela não acabou. E que nós devemos imitar a Cristo em sua postura diante daqueles que levantam calúnia contra nós. As calúnias são as mais diversas. E parece que nós estamos, à semelhança da igreja do Apocalipse, habitando no meio de um covil de falsos irmãos. Eu estou me referindo isso à igreja de um modo geral, de falsos irmãos. Domingo de manhã eu estive lá em Canhotinho e a oportunidade de trazer a palavra. Eu trouxe um dos sermões que eu já preguei aqui, que foi o início da carta de Paulo aos Efésios. Eu estava pronto, facilita para a vida da gente. Mas eu quis mostrar o seguinte, que eleição existe, nós fomos de fato eleitos mesmo, Deus nos escolheu. Aí aparece alguém na televisão e abre a boca berrando, dizendo que isso não existe. É porque a Bíblia dele não tem alguns textos que tem na nossa. Eu estou falando de Silas Malafaia mesmo. E aí, muitos de nós estamos seguindo. A gente precisa ter cuidado, porque o que Apocalipse fala de falsos irmãos, de falsos, de Balaão, de Jezabel, essas Jezabéis estão vindo diferente. A Jezabel usava batom, algumas estão usando bigode. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes nós estamos deixando ser conduzido, pastoreado pela televisão, pelos pastores da televisão. Tem gente séria lá, mas tem muita gente fazendo
mercado. Levantando dinheiro. E tem muita gente nossa que deixa de contribuir na igreja local para contribuir para essas igrejas. Você pode contribuir para essas igrejas, não tem problema, mas o teu compromisso é com a igreja local. Dos 90%, eu dou já a palavra que alguém falou, pastor aí, dos 90%, você pode fazer dele o que você bem entender e assuma as consequências. Mas não mexa naquilo que é sagrado. Não é teu. Entenda que a tarefa da igreja não acabou e que nós devemos imitar a Cristo em sua postura diante daqueles que levantam calúnia contra nós. E aí eles levantam calúnia contra nós mesmos. Aqueles que nos chamam de católicos mansos, aqueles que nos chamam de soveterianos, só porque a gente não dá um aleluia? Eu dou aleluia também. Hein? Também, mas damos também, damos um amém, damos um aleluia, damos glória a Deus, louvado seja o Senhor, certo? Coisa que eu achava melhor do mundo é quando chegava no sítio e gritava, louvado seja Deus, o cara gritava lá dentro da casinha, sempre seja louvado. Parecia Luiz Gonzaga. Diga, meu irmão. É como se nós temos um inimigo comum, que é o diabo e seus demônios, mas nós estamos levantando a espada contra os inimigos que estão dentro da nossa própria casa. Aí a gente gasta as nossas forças, gasta o nosso tempo, gasta a nossa energia, certo? Lutando contra nós mesmos. Mas sempre foi assim. A diferença é que hoje usa outros recursos, mas sempre foi assim. Volta a ler as cartas dentro dessa visão e olha que sempre a igreja foi assim. Essas 7 cartas representam a igreja de Jesus em todas as suas épocas. Sempre foi assim. Aí qual é a nossa missão, então? Aí a igreja tem um propósito. Se ela não cumpre o seu propósito, ela perde. O propósito da igreja é ser perseverante. O propósito da igreja é imitar Jesus em todas as motivações e postura. E a igreja perseverante e fiel faz e desenvolve a sua missão a partir da fidelidade e do compromisso que ela tem com Jesus e com as Escrituras. Aí nós não podemos pregar a Escritura e anunciar Jesus e anunciar o Evangelho de uma maneira diferente, porque aí é um outro Evangelho. E Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, Paulo disse assim, olha, eu estou admirado porque alguns de vocês estão passando tão depressa para um outro Evangelho. E Paulo vai mais de maneira categórica. Paulo diz assim, olha, se um anjo descer do céu, pregar um outro Evangelho, maldito seja. Então, há um outro evangelho que está sendo pregado. E a gente precisa, na verdade, conhecer as Escrituras. O que é que a palavra diz sobre conhecer as Escrituras? Conhecer as Escrituras, por quê? Porque nela nós julgamos, dela o quê? A vida eterna. Precisamos examinar se de fato as coisas são assim. A igreja precisa ter propósito de ser fiel à palavra e ser fiel ao nome de Jesus. Lembra da historinha do meu tio que era pastor e do presbítero, que eu contei aqui? Exatamente.
O pastor trazia alguém de fora para pregar, o presbítero saía lá do último banco e sentava aqui, igual a essa e Valdeci, que estão aqui na vigília. O pastor era de fora, notava tudo. Quando o pregador de fora ia embora, que o pastor que já estava naquela igreja há 30 anos, ia pregar, ele ia lá para o último banco, baixava a cabeça, ó, tirava um sono, um cochilo. E o pastor se incomodou. Quando foi conversar com o irmão, disse: ei, pastor, não é o que o senhor está pensando, não. O senhor já confio, posso dormir tranquilo. Agora, os que vêm de fora, eu preciso conferir se de fato as coisas são assim. É vigilância. Ser vigilante. Qual é a nossa missão, então? É ser perseverante, é ser vigilante, é imitar Jesus em suas motivações e postura. Qual é a nossa missão, então? É ser uma igreja vigilante e fiel, que faz e desenvolve a sua missão a partir da fidelidade e do compromisso que ela tem com o Senhor. A igreja com propósito de ser fiel à palavra, a igreja tem propósito de ser fiel à palavra e ao nome de Jesus. E aí, uma igreja com propósito, ela tem algumas características. Primeiro, ela é uma igreja solidária. Certo? É uma igreja solidária. Certo? Ela distribui. Ela não só ajunta, ela distribui. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Ontem eu vi uma coisa bonita, tem um projeto lá em Garanhuns chamado Projeto Barnabé, certo? É um projeto voltado para crianças de escola pública, onde se foi feita uma pesquisa, um levantamento, descobriu que muitas dessas crianças iam para a escola com a motivação só da merenda. E aí não aprende, o interesse dele era comer. Comeu, está bem. Se não for para a escola, não come. Aí o pastor Mariano, esse projeto foi iniciado pelo reverendo Mariano começou um projeto. E aí ele conseguiu ter 400 crianças envolvidas nesse projeto. Hoje está um número bem reduzido, porque o projeto vem passando por muitas dificuldades financeiras. Certo? E aí o projeto entrou com o objetivo de dar o café da manhã, dar o almoço e o lanche da tarde. Aí a criança vai para a escola sem precisar estar pensando na merenda. A merenda é mais uma coisa, certo? E dar o reforço. O resultado de aprendizagem dessas crianças é bastante interessante. O poder público viu isso em um certo momento e aí ajudou bastante. A Prefeitura de Garanhuns ajudou bastante, certo? Colocando estagiárias, funcionários à disposição, e aí o projeto conseguiu chegar a 400 crianças. No ano passado assumiu uma secretária de Educação, cortou tudo, tirou todos os estagiários, e aí sem gente custa, certo? O projeto reduziu. Mas ontem eu vi uma coisa interessante. Ontem foi feito o Dia das Crianças, certo? E aí o projeto nos pediu lá uma chácara que o colégio tem, e a gente levou essas crianças lá para a chácara, e eu me comprometi com o colégio de levar o lanche deles. Mas aí você precisava ver a alegria de cada uma. E aí eu conversando com uma das professoras, a professora disse: está vendo aquele meninozinho ali? Eu disse: tá. Aquele meninozinho disse que eles mandaram uma ficha para casa para preencher. A mãe dele disse que aquele menino perguntou para a mãe mais de 20 vezes: mãe, tu preencheu minha ficha? Não preenchi, meu filho. Mãe, tu preencheu minha ficha? Preenchi, meu filho. Certo? Com o cuidado para não perder a oportunidade. Então, proporcionar uma alegria é a missão nossa como igreja. Outra, a igreja com propósito é uma igreja madura na palavra. Ela tem firmeza, ela conhece a palavra. E aí a palavra é interessante, a gente ter essa maturidade.
precisa conhecer a palavra. A gente precisa discernir palavras. A gente precisa saber o que é que está sendo pregado. A gente precisa saber o que está entre uma frase e outra. A gente precisa saber os objetivos do que está sendo pregado. Outra, uma igreja com propósito é uma igreja santa e pura nas ações. Quando eu uso aqui a palavra santa, é no sentido dela ser separada, dela ser diferente do mundo. Outra, uma igreja com propósito, ela é íntegra nas motivações. Outra, fervorosa na expressão da sua espiritualidade. Outra colocação, perseverante nas provações. Não é a provação que vai tirar a igreja do seu objetivo. Olha para essas características e olha para a tua vida. Aplica a tua vida. Às vezes a gente tem a tendência de condenar a igreja e esquecemos que a igreja somos nós. E aí a gente conclui. Jesus não conhece apenas a igreja, mas ele se apresenta como a solução para a igreja, para os seus problemas. Reconhecemos que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Quando a gente olha para as 7 igrejas, e aí a gente percebe que algumas delas se achavam tão inseguras, tão fracas, Deus usa exatamente essas igrejas. E às vezes é numa igreja tão simples, tão pequena, que Deus usa para o louvor da sua glória. E às vezes a gente tem o costume de dizer assim: eu não tenho condições, eu não sei fazer, eu não sei falar. Deus nos capacita. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada como cristão e que sejamos perseverantes.